Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Você tem impressões vocais que ninguém tem, exceto você. Deus o fez único e quer que você o sirva nessa capacidade. hoje com o pastor Joseph Prince. Gilgal era um lugar onde havia bênçãos. Foi a primeira parada do povo de Israel, juntamente com Josué, quando cruzaram o Jordão. Gilgal foi o lugar das 12 pedras. Foi o lugar onde eles circuncidaram as crianças que não eram circuncidadas quando saíram do Egito 40 anos antes. Era um lugar de bênçãos. Gilgal quer dizer, tirada foi a vergonha. A cruz foi o lugar onde nossa vergonha foi tirada. Havia fome naquela terra. Diga, foi um tempo de fome. Diga, tempo de fome. Eu estou preparando vocês para os dias que virão. Ok? Sabemos que o mundo está faminto até que Jesus retorne. Desde que os nossos pais pecaram no jardim do Éden, o mundo tem estado faminto. O mundo está faminto. Estou falando em termos de comparação. Estamos entrando num tempo de fome. Essa mensagem é uma palavra para o nosso tempo. É a palavra de Deus para este momento. Existia fome na terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Põe uma panela grande no fogo. Próximo verso, então um deles saiu ao campo, a panela já estava no fogo. Já estava quente. Mas um brincalhão, um rapaz, seu nome não foi mencionado, isso não importa, não interessa quem foi, um deles saiu para tentar melhorar a sopa que já estava feita. Já estava pronta. O profeta disse, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas. E esse rapaz saiu dizendo, essa sopa precisa ser melhorada. Tudo começou no Jardim do Éden. Deus tinha um banquete delicioso preparado para Adão e Eva. Tudo estava preparado. Começaram já na obra completa. Não tinham que construir, não tinham que semear, não tinham que cavar, não tinham que cortar, não tinham que fabricar. Tudo já estava pronto. Deus queria que eles usufruíssem e dessem a Ele a glória. Mas o homem começou a olhar para uma árvore e dizer, acho que Deus esqueceu de alguma coisa. Eu posso melhorar. Minha sabedoria. Aí veio a queda. O homem sempre quer melhorar e acaba trazendo a morte. Eu já me adiantei um pouco, deixe-me voltar. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas. A propósito, se analisarmos a palavra ervas, vem da palavra hebraica orá. E essa palavra não quer dizer somente ervas, vem da palavra or, que é luz. É algo brilhante, algo iluminado. Muitas vezes no nosso louvor e adoração nós queremos iluminar, trazer alguma coisa especial. Não interessa muito a letra, contanto que tenha ritmo, é isso que o povo gosta. Isso vai atrair o povo e depois nós pregamos. Não, irmãos? Eu não sou contra os ritmos, nós usamos isso, mas a mensagem é mais importante. As palavras de Jesus, as palavras que o apresentam, o louvor que sobe às suas narinas como aroma suave é mais importante. Alguns pensam, mas pastor Prince, se nós tivermos um sermão mais ilustrativo, esse tipo de coisas, eu não sou contra nada disso, mas o que traz brilho, às vezes não é o vento, nem o terremoto e nem o fogo. Isso não é resposta. Vocês me escutam? Ele foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Ele pensava que era uma videira. Tem pessoas que gostam de comida orgânica. Essa mensagem é para você. Era uma videira brava, não era plantada, era uma videira orgânica. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. É uma espécie de pepinos. O nome técnico é coloquíntida. É usado na medicina nos dias de hoje, mas pode ser venenoso. Quando voltou,
cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Ele viu algo que parecia apetitoso, parecia certo, parecia bom. Adão e Eva viram que a árvore era boa, era linda, aleluia. Eu penso que eu posso melhorar aquilo que Deus fez por mim. Mas no fim, perderam tudo. Ele queria melhorar, porque era bonito. Ele pegou, cortou e colocou dentro do ensopado. Próximo versículo. E o ensopado foi servido aos homens, os filhos dos profetas, e quando provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Você sabia que a panela, eu estava pensando sobre isso, eu estava meditando nisso, a panela é um lugar de colocar comida. É um lugar de vida, um lugar de sustento, um lugar onde você não espera encontrar a morte. Espera encontrar nutrição para a vida e não para a morte. Mas agora havia morte na panela. Eu estive pensando qual a tipologia da panela. As pessoas buscam por vida e encontram a morte. O que sustenta a vida? O que dá a vida? É claro, o alimento natural, mas aqui existe uma verdade escondida. Eu penso que pode se referir ao nosso corpo, mas também se refere ao ministério do púlpito, porque a palavra deve ir e produzir vida. Você não espera que exista morte na panela. Vocês me escutam? O fato aqui é que existia morte na panela, ok? Eles não podiam comer. E eles gritaram para o homem de Deus. Pelo menos eles sabiam a quem clamar. Porque Eliseu, cujo nome quer dizer Deus é salvação, é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Eliseu disse. Eliseu pediu um pouco de farinha. Tragam farinha. O quê? Traga farinha, e ele colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, podem comer. E já não havia mais perigo no caldeirão. Olhe para mim, irmãos. A forma como o mundo vê é que se existe algo ruim, tem que remover. A forma de Deus é adicionar alguma coisa maior. Não me entenda mal. Escute. Certo? O mundo hoje ainda está sob maldição. Somos abençoados porque fomos redimidos. O mundo está em maldição, concorda? Se você tiver boa comida, um arroz bem preparado e delicioso, ou batatas, ou seja o que for, e alguém colocar um pouco de fezes dentro, matéria fecal. Mas a quantidade de matéria fecal é minúscula, muito pequena. Dá para comer toda a comida? Não. O seu filho diz: pai, o filme é bom, só tem essa partezinha que é ruim, que tem uma mulher nua. E dá ele a comida e diz: coma. Só para que você saiba que existe só um pouquinho de veneno nesse filme. O fato é esse, irmãos. Quando algo tem 90% de limpeza e 10% de sujeira, está sujo. E quanto à água? Você bebe a melhor água, que passou por um longo processo de filtragem. Amém? Um processo pleno de filtragem. É a melhor água na cidade. Se você é vendedor de água, não estou criticando o seu produto. Não fique com raiva de mim. Eu estou simplesmente dizendo a realidade. E você coloca um pouquinho de veneno na água. Só um pouquinho de água suja. Você beberia? Não. Por quê? Porque a impureza se espalha. A impureza é pior do que a parte boa da água. Esse é o mundo no qual vivemos. Só existe uma solução. É Jesus entrar nessa situação. Você sabe que o Senhor Jesus veio em tempo de fome. Jesus caminhou na região da morte. Mas onde ele caminhou, ninguém morreu na sua presença. Mas as evidências mostram que onde ele foi, se alguém estava morto, reviveu. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? A Bíblia diz que ele entrou na situação, ele veio para o meio das necessidades, da depressão e da queda, da nossa maldição. Ele se moveu entre nós. Ele não estava no palácio em Jerusalém, comungando com a elite, com os grupos importantes. Ele estava entre os pobres, estava entre o povo. Quem o tocou recebeu poder. Eu gosto da versão que diz: recebeu virtude que saía dele e curou a todos. Se você caminhar por aquelas estradas, eu já caminhei por aquelas estradas, uma estrada de 2000 anos, do vilarejo de Betsaida,
Eu coloquei os meus pastores deitados lado a lado e filmamos. Eu representava Jesus. E era uma estrada muito estreita. Pensávamos que era larga. E a Bíblia diz que deitaram os doentes dos dois lados da estrada. E os que tocaram as suas vestes, tocaram suas mãos. Dá para imaginar todos aqueles doentes deitados em suas macas e camas, clamando com as suas feridas mal cheirosas, deitados ali. Era a humanidade ferida. E o príncipe da paz veio, o Filho de Deus, o amado do Pai. Ele é a farinha refinada que veio e os enfermos tocaram nele. À sua frente estavam deitados doentes, mas atrás estavam todos de pé. Vocês que são diretores de cinema, anotem aí. É incrível, eu amo a figura. Todos quantos o tocaram ficaram sãos. Existia virtude nele, nas regiões da morte. Havia ressurreição nele. Ele não era a ressurreição e a vida. Tragam farinha. Se olharmos para a farinha nas 5 ofertas de Levítico, nós temos uma oferta que não tipifica a morte de Cristo. As outras 4 são tipos da sua morte. Só uma que fala da sua vida. E essa é a oferta da farinha ou dos cereais. Veja aqui Levítico 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. A melhor farinha, as senhoras sabem, quando toca nelas, quase não pode sentir. Elas são muito finas. Finas. Tão finas. Quando você toca, é tão macia. Não tem grãos, é muito macia. Como Jesus, não existe nada grosseiro no seu jeito de ser, nas suas palavras. Nada fora do lugar. Nenhuma das suas características tem preponderância. Quando ele era firme, ele não feria. Quando ele era um servo lavando os pés, não era serviçal. Suas características eram lindas. Ele era totalmente balanceado no seu caráter. Verdadeiro, mas gentil. Algumas pessoas são gentis, mas perdem sua verdade. Não dizem a verdade. Não têm coragem de dizer a verdade. Nossos filhos precisam ouvir a verdade. Se algo é venenoso, temos que dizer isso para eles. Algumas pessoas são tão verdadeiras, mas não têm amor. Fale a verdade em amor. Posso ter um amém, irmãos? Jesus é a melhor farinha. E sobre ela derramará óleo. Óleo simboliza o Espírito Santo. Jesus não era só a melhor farinha, era ungido. Todas as suas ações eram motivadas e guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Colocará o incenso. Significa todos os seus pensamentos e palavras subiam como perfume agradável para Deus. Que material importante para a nossa santa meditação, irmãos. Podemos meditar nisso. Às vezes estou fazendo exercícios e a minha mente está tão vazia. Eu estou caminhando, subindo uma ladeira e eu começo a meditar nisso. Eu penso, a melhor farinha. A melhor farinha. É tudo que eu posso dizer. A melhor farinha. Não precisa citar um versículo longo. Diga, farinha melhor. A melhor farinha. Então eu digo óleo. Depois eu digo incenso. Eu falo tudo sobre ele. O Pai ama isso. O Pai gosta de ouvir a respeito do seu filho. Voltemos ao texto. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Certo? Aroma agradável ao Senhor. Tudo é queimado. Vamos para o verso 4. Faziam pães finos com essa farinha. Note que 2 coisas são mencionadas. Bolos feitos sem fermento, amassados com óleo. E pães finos sem fermento, untados com óleo. Lembre-se que no ventre virgem, o divino Filho de Deus foi misturado com óleo. Por isso o anjo Gabriel disse a Maria, o santo que será concebido no teu ventre será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo te cobrirá. Você vai ter um bebê, sem participação humana.
O Espírito Santo te cobrirá. Ele estava misturado com óleo. Sua pessoa foi misturada com óleo no ventre da sua mãe. Quando ele tinha 30 anos, a próxima unção. Ele foi untado com óleo. Agora a unção veio. Primeiro misturado, depois untado. Ele saiu do Rio Jordão e o Espírito Santo desceu. A propósito, para aqueles que acreditam somente em Jesus, Jesus o Pai, Jesus o Filho, Jesus. Essa doutrina encontra aqui um problema, porque aqui nós vemos que ele saiu da água, o Pai falou, você é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Nós temos aqui 3 pessoas divinas e um Deus. Quem acredita nessa doutrina tem que acreditar no ventriloquismo. O Deus triuno. Um Deus, irmãos, um Deus. Deus triuno. Posso ter um amém? Voltemos à 2 Reis. Tragam farinha, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pastores e líderes, nossas pregações não são perfeitas. Não somos perfeitos. Precisamos ter o Senhor Jesus no nosso sermão. Ele vai purificar o resto se houver no nosso sermão alguma impureza. Em toda pregação tem opinião humana, toda pregação tem uma tradição, toda pregação tem ignorância que se manifesta. Mas quando colocamos Jesus, ele purifica tudo. Nesse mundo de maldição, o impuro faz o puro impuro. Mas quando colocamos Jesus, ele é maior do que a impureza. Quando ele toca o impuro, ele se torna puro. Quando a farinha foi colocada na panela, toda a morte desapareceu. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou no caldeirão da morte, na cruz, por você e por mim. Quem saiu lá de dentro? Nosso Senhor Jesus. Mas a morte foi destruída. A morte teve que pedir arrego. A único homem que não se prostrou diante dela. Todos os homens têm medo da morte. A Bíblia diz que Jesus assumiu a forma de homem, carne e sangue, e passou pela morte. Ele nasceu para morrer. Seu corpo existia para morrer. Por que morrer? Para que com sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Aqui termina a história. Ela foi contada em 7 versículos somente. Vamos começar uma outra história. Veio um homem de Baal Salissa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. Perceba bem, parece que o Espírito Santo uniu esses 2 milagres. Fala da comunhão e fala do dízimo. Porque hoje recebemos a melhor farinha na ceia do Senhor. Por isso Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Existe uma grande mentira que tem sido dita, que diz que antes do apóstolo João partir, ele viveu uma longa vida. João, o apóstolo, ele escreveu suas 3 epístolas. Ele advertiu a respeito dos agnósticos. E os agnósticos não creem que Jesus veio em carne e sangue. Eles creem que ele foi uma consciência cósmica. Você tem Cristo em você, Cristo está em você, Cristo está naquele que está na rua. Temos que internalizar para entrar em contato com a consciência cósmica de Cristo. Como eu sei? Porque eu fazia parte disso. Nova era. Isso é muito perigoso. Traz morte para a nossa alma. Todas as vezes que participa da ceia, você se opõe a isso. Existe o pão e existe o vinho. O corpo e o sangue. Quando você participa, você destrói a doutrina dos agnósticos. Todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. É o espírito do anticristo. A ceia é isso. O inimigo vai atacar você, vai vir contra você. Na semana passada eu preguei sobre a ceia, certo? O que aconteceu essa semana? O meu filho ficou doente. Na quinta-feira, teve uma febre alta. Durante a sua vida de bebê, ele só tem 2 anos e meio. Mas durante sua vida, como um bebê, um menino, ele nunca teve febre com mais de 39 graus. 39,5 é febre muito alta.
Os médicos dizem que essa temperatura é realmente muito alta. Não sabia o que fazer. E o diabo disse: onde está o seu ensinamento sobre a ceia? Você tem que correr para o hospital, leve o seu menino para lá. Você vai ser responsável. Ele começou a atacar. Eu conheço pregadores que não pregam sobre cura porque têm medo dos contra-ataques. Mas, amigo, ele contra-ataca porque ele está tremendo. Significa que ele está com medo. Amém? Como diz o Evangelho de Marcos 4:17, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, em outras palavras, o diabo ataca quando pregamos a palavra, porque ele teme que a palavra encontre lugar e se enraize. Ele quer que eu pare de pregar sobre a ceia, mas eu estou pregando uma vez mais sobre a ceia. Naquela noite, quando ele estava com 39 graus de febre, eu o coloquei na cama e eu participei da ceia em favor dele. E no dia seguinte, ao acordar, levei a ceia para ele, certo? Eu disse: Justin, esse é o corpo de Cristo, coma. Sua temperatura ainda estava alta e ele comeu. E eu o levei para o meu escritório, o coloquei no meu colo, estávamos lendo algumas histórias da Bíblia, de Jesus curando o leproso. Ele não queria brincar ou correr, ele ficou quietinho, e eu literalmente senti com os meus lábios e com minhas mãos no seu corpo que ele estava quente, e seu corpo começou a esfriar lentamente. E a febre parou naquele dia. Obrigado pelas orações para vocês que sabiam, ele está bem. Não tem mais febre. E, literalmente, eu senti a febre passar. Isso aconteceu depois que ele participou da ceia. Quando o diabo vier e disser: não funciona, essa é hora de perseverar, meu irmão. Surge a tribulação por causa da palavra, para retirá-la da nossa vida. Alguns respondem negativamente, dizendo: não vou ler a palavra então. Assim você vai estar na mão dele. É como alguém que vai caçar e com seu rifle mata 3 pássaros, 2 ficam feridos e os outros fogem. Atrás de qual ele vai primeiro? Das aves feridas ou das mortas? Das feridas. As mortas ele pode buscar depois. Você pensa: o meu amigo não lê a palavra, ele está muito bem. Isso é o que você pensa. O quintal do vizinho parece sempre mais verde. A outra igreja parece que é melhor. Certa feita eu estava em Nova Zelândia e os campos eram tão verdejantes, colinas verdejantes, eu tive que parar o veículo, sair do carro, pular a cerca e correr naquela grama verdejante. Corri e percebi que tinham manchas marrons. Alguns crentes tinham estado lá, são chamados de ovelhas. E percebi que eu estava correndo sobre estrume. Era a matéria fecal das ovelhas, e estavam secas, mas de longe eu não conseguia ver até que eu pulei a cerca. Aquela mulher parece ser mais atraente. Aprecie a mulher que você tem. A outra igreja parece melhor, a outra carreira parece melhor, até que você pula a cerca. Até que você casa com outra pessoa e diz: essa mulher não tem o que a minha mulher tinha. Já era. Voltemos à história. Veio um homem. Parece que o Espírito Santo uniu essas duas histórias. Uma apresenta a resposta para o tempo de fome. A outra fala de provisão. Veio um homem de Baal Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Isso fala do dízimo. Bikurim, no hebraico. 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. Então Eliseu disse a seu servo: sirva a todos. O homem de Deus disse: dê ao povo, para que comam. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Isso não é suficiente.
Eliseu, porém, respondeu: sirva todo o povo, pois assim diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Eles trouxeram o dízimo. Essa nação estava passando por esse tempo de fome e morte, porque eles não estavam trazendo o dízimo. Era para ser trazido para os filhos de Arão, mas eles estavam expulsos da sua terra. Tudo estava fora do seu lugar, tudo estava em desordem e confusão. Mas esse homem que era sincero disse: eu quero dar meu dízimo, para onde eu vou? E ele decidiu ir para Eliseu. E não somente eles tiveram provisão, mas também tiveram sobras. Lhes sobrou. Eu gosto de sobras. Essa história lembra você de alguma coisa? Lembra de alguma coisa e de alguém? Nosso Senhor Jesus, você se lembra? Vemos na Bíblia que existem duas diferenças entre Jesus e Eliseu. Uma é o tamanho do milagre, a outra é o estilo do milagre. Eliseu alimentou 100 homens. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente 15 a 20 mil pessoas. Tem sempre mais mulheres e crianças do que homens. E sobejaram 12 cestos. Vemos que em tudo ele tem a preeminência. O estilo, veja como Eliseu fez. Eliseu teve que dizer: assim diz o Senhor. Jesus não teve que dizer: assim diz o Senhor, porque ele é o Senhor. Eliseu teve que usar o nome do Senhor, teve que usar a palavra do Senhor, mas Jesus usou seu próprio nome. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Nosso Senhor Jesus é a palavra que Eliseu usou para alimentar o povo. Ele era um servo. O Senhor Jesus está numa classificação e num lugar de preeminência. Ninguém é como ele. No próximo programa, o amor de Jesus, seu amor é tão grande quanto o seu poder. E esse amor não tem fim. Podemos dizer que seu amor é tão grande quanto o seu poder. É sempre maior do que sua necessidade. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.